Sistema de recompensa imediata. Você já ouviu falar? Se não, eu acho que é importante você saber sobre, porque é ele que pode estar sendo o seu vilão aí na sua vida. Se você quer saber como burlar, o que que é, como fazer, como, quando, onde, fica aqui comigo até o final que eu vou te contar, vou te ensinar a cuidar disso e transformar isso aí dentro de você. Antes da gente ir pro vídeo, eu já peço para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o nosso sistema de recompensa imediata. Sim, como eu falei, esse é o segredo de que talvez você não consiga mudar, de que você não consiga ter a constância, de que você não consiga talvez manter as decisões ao longo do tempo e a longo prazo. E eu acho que é importante a gente conversar sobre para que você desenvolva aí dentro de você uma melhor forma de lidar com esse nosso sistema de recompensa e a entender também os estímulos externos que nos fazem cair nesse movimento que nem sempre vai ser saudável pra gente. Quem que não gosta de sentir prazer, não é mesmo? Seja depois da janta, de comer aquele docinho, ou seja de sair para algum lugar, fazer alguma coisa legal, seja ficar rolando ali no feed aqueles videozinhos divertidos que a gente ri, perde horas ali. A gente sempre está em busca de prazer. A nossa vida é movida a isso, da gente buscar prazeres. A gente bate uma meta, a gente quer fazer outra, a gente faz outra meta, a gente vai sempre almejando outras coisas. A gente tende a ter esse movimento de crescer por essa busca de prazer. E esse sistema de recompensa imediata é isso, ele vai ajudar e vai se movimentar para que a gente esteja sempre alcançando essa sensação de prazer. Então, se eu como um docinho depois da janta e isso me causa um prazer, o que esse sistema vai entender? Opa, aquilo ali me dá prazer. Então, no outro dia, o que eu vou querer? O docinho na janta. Então, esse sistema ele sempre vai trabalhar para buscar o prazer, para alcançar o prazer. Então, por isso que a gente precisa estudar sobre, pensar sobre isso, para que ele não se torne um vilão também na nossa vida. Porque nesse prazer imediato, a gente se esquece do amanhã. E aí, no amanhã, pode trazer muitos prejuízos. Acho que é importante explicar para vocês. Eu posso até deixar um desenho aqui passando sobre esse ciclo, de que é um exemplo do docinho que eu coloquei lá mais cedo. A gente tá num dia estressante, cansativo e tá difícil, tá chato, enfim. A gente chegou em casa, deu aquela relaxada, jantou, veio aquela vontade de comer um docinho. A gente come o docinho, dá aquela relaxada, dá aquela esparecida, ufa, acabou o dia de fato, que delícia, eu mereço esse docinho. A gente gerou um prazer imediato, né? Comi o doce, gerou prazer, ok, saciei, minha dopamina aumentou a nossa dopamina, a gente teve prazer, enfim. E aí, o que que o nosso sistema vai entender? Se eu comer um doce, eu fico feliz, eu tenho prazer. Então, o que que eu vou fazer? Depois da janta, eu vou buscar ter esse prazer novamente. Então, eu vou querer o docinho novamente. Então, é um ciclo. Ele vai registrando as sensações que a gente teve de prazer e vai trabalhar para que a gente busque de novo essas mesmas sensações de prazer. E aí entra naquela questão do vilão e do mocinho, do diabinho e do anjinho. De que a razão e a emoção. A razão às vezes vai falar para não comer o docinho. Por quê? Como eu falei, a longo prazo pode não ser saudável. Pode gerar diabetes, obesidade, colesterol, enfim, N prejuízos na nossa vida. Então, entra naquilo. Não porque não é saudável, mas ao mesmo tempo sim, porque eu quero prazer. E aí a gente precisa entender quem ganha. E sabendo desse sistema de recompensa, fica mais fácil da gente burlar ele no sentido de tomar as rédeas do poder mesmo, de não. Isso não é saudável, me causou prazer, mas não quer dizer que eu só tenha prazer nisso. Eu preciso transformar isso. Então, eu vou deixar o esqueminha aqui para vocês, que é dia ruim, come doce para ter prazer, libera dopamina, sensação de prazer. Depois que passa, a dopamina cai para além do seu normal. E aí vem o sentimento ruim de novo, busca pelo prazer de novo e desejo pelo doce. E aí a gente fecha esse ciclo. E aí entra na questão do vício de cigarro, drogas, álcool, vícios
em N questões, tem gente que se vicia em exercício físico. Nas redes sociais, a gente tem estudos aí apontando que a forma como se rola o feed, a forma como se dá as redes sociais é nessa busca de liberar dopamina, essa sensação de prazer e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais nas redes. Então é muito importante, muito sério. Não é só a questão do docinho depois da janta, são várias coisas ao longo do dia que a gente nem para pensar que esse sistema de recompensa pode estar lhe dominando de algum modo e que, na maioria das vezes, talvez ele esteja aqui na posição do diabinho. E aí, como que a gente faz para mudar isso? Nesse caso do docinho, por exemplo, a gente pode comer uma fruta, a gente pode comer uma maçã, que é doce tanto quanto talvez doce, diferente, mas enfim. E aí a gente pode ressignificar isso, porque a gente vê também, vou comer uma fruta como algo ruim, algo chato, algo difícil. E não necessariamente. Então, vamos repensar isso, vamos reorganizar isso aí dentro, para que não, comer a fruta também é prazeroso, também é legal. Então, a gente vai transformando esse objeto. Ao invés de eu ter o prazer comendo doce, eu posso ter o prazer comendo a fruta. É uma possibilidade, não é? O sistema de recompensa não trabalha só na questão da alimentação, pode afetar relacionamentos, pode afetar trabalho, pode afetar a vida social, pode afetar a sua saúde. Enfim, é a vida como um todo que ele pode afetar. E aí, falei, expliquei. Como que eu mudo isso? Como que eu faço na prática? Antes da gente pra parte prática, eu vou pedir já para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa as notificações, compartilha com os amigos. Eu sei que é chato às vezes ficar falando e pedindo aqui, mas é que tem muita gente que esquece de fazer isso, então eu já peço desde já. Me segue também nas outras redes, lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real. Vocês serão muito bem-vindos lá também. E vamos para o que interessa. Primeiro de tudo é pensar que evitar um prazer de curto prazo que pode gerar uma dor de longo prazo. Como eu falei, esse sistema de recompensa imediato, de prazer imediato, ele vai buscar o prazer agora, no hoje, mas que lá na frente pode gerar uma dor. Então coloca essa frase, tatua essa frase aí na sua vida, de que às vezes esse prazer imediato pode gerar uma dor lá na frente. Então a gente precisa ter isso em mente, até para conseguir ali equilibrar o bem e o mal, se assim eu posso colocar razão e emoção, enfim, como você achar melhor colocar aí, para que o seu saudável venha não só no hoje, o prazer não tenha só no hoje, mas também lá no amanhã. Até porque esse sistema vai sempre buscar o prazer no hoje. Então, é aquele trabalho que a gente entrega nos 45 do segundo tempo, é aquelas horas na rede social ali, a gente perdendo tempo, enquanto deveria talvez estar fazendo algo mais produtivo, ou trabalhando, ou acrescentando, lendo, fazendo outras coisas que a gente gostaria de fazer, que a gente fala que não tem tempo. Acho que é importante pensar nisso e também nessa relação bom e mal, de dor e prazer. É muito importante a gente ter esse equilíbrio, da gente buscar. Nem sempre vai ser igual para mim, vai ser igual para você. Como eu sempre falo, cada um tem a sua forma de ser, de ver, enfim. O que eu tô trazendo aqui é para você refletir aí e entender qual que é essa minha relação de prazer e dor. Que às vezes alguma coisa precisa doer para eu ter prazer. A gente na academia, por exemplo, o músculo ele vai crescendo, mas a gente sente dor. No outro dia a gente tá dolorido, mas porque tá trabalhando para que a gente tenha o corpo talvez que a gente queira, ou a saúde que a gente queira. Então, de você encontrar esse equilíbrio aí dentro de você entre dor e prazer, principalmente no hoje e no amanhã. Até pensando na questão do peso e da dieta, vou linkar com os docinhos, a gente quer ter um corpo X, mas a gente não quer ter a dieta. Então, a dieta às vezes vai ser importante para eu ter esse corpo X. Então, quem que tá ganhando? É a dor ou é o prazer? A dieta tá entrando na dor ou no prazer de eu ter o meu corpo, de ser o caminho para eu ter esse meu corpo? E aí entender qual que vai ser o vencedor dessa briga. E aí entra também na outra dica de transformar o que talvez seja dor em prazer. Ok, fazer dieta não é legal? Não é legal, mas não é ela que vai te gerar o corpo que você deseja, ou a saúde que você precisa ter. Então a gente precisa transformar. Ela vai me gerar um prazer lá na frente. Ela vai ser algo legal. Comer a fruta depois do jantar, como eu coloquei aqui ao invés do docinho, ok. Por que que é chato? Por que que é duro? Por que que é ruim comer a fruta? O que que ela me traz? Ah, porque não é doce?
tem frutas muito doces. Então, vai de adaptar o paladar, vai de entender o que faz sentido ou não, da gente quebrar com isso um pouco. E como eu falei, transformar o que hoje você vê como dor em prazer. Pode não ser o prazer imediato, no primeiro princípio, mas ele vai te trazer um prazer a longo prazo. E com o tempo, com a constância, com a permanência, isso pode se tornar inclusive um prazer imediato. Porque, como eu falei, esse sistema de recompensa imediata, ele vai registrando o que te fez bem, o que te gerou sensação de prazer. Então, se você comer a fruta depois da janta, por exemplo, você ressignificar no sentido de ser um prazer, ele vai buscar isso constantemente, assim como ele busca o doce. Claro, tem a questão do açúcar, a questão do vício do paladar, enfim, eu não sou nutricionista, tem outros vídeos aí para vocês verem sobre, eu tô dando um exemplo para ficar, acho que mais claro para todo mundo. Mas no todo, esse sistema de recompensa, ele vai trabalhar nesse sentido. Então, quando a gente ressignifica algo que a gente precisa talvez fazer para gerar um prazer lá na frente, que hoje não é tão prazeroso, a gente transformando isso em prazeroso, o nosso sistema de recompensa vai começar a buscar isso. E aí entender também que prazer que você quer. Como eu falei naquele balizador dor e prazer, qual é o prazer que você quer? O de agora ou é o de amanhã? Então, se eu não fizer exercício, se eu não tiver uma alimentação saudável, eu vou lá na frente eu vou colher os frutos, porque eu posso ficar obesa, eu posso ficar diabética, eu posso não ter disposição, pode acontecer N coisas. Mas ok, eu quero correr o risco e eu quero assumir esses riscos de lá na frente ter isso. Então, eu vou buscar o prazer do hoje. Ok. E se para você não faz sentido, tudo bem. Então, tenha o prazer no hoje, mas esteja ciente de que lá na frente você vai colher os frutos. Então, não adianta reclamar lá na frente, não adianta a gente querer plantar morango e colher mamão, porque não vai ter como. Então, é pensar nesse sentido, que prazer que você quer? É o de hoje, é o de amanhã? Como que concilia isso? Para que lá na frente você não veja de uma forma pesada ou como se fosse castigo da vida, enfim. Até pensando na questão de exercício e alimentação, é também entender que tipo de prazer e de dor você quer. Você quer ter uma má qualidade de vida? Você quer ter uma baixa autoestima? Você quer ter uma alimentação ruim que vai te gerar danos na sua saúde? Ok, colhe os frutos lá na frente. Até pensando naquela dor do hoje, naquela dor que a gente pode transformar do hoje, mas que talvez ela vai te trazer resultados permanentes, ela vai te trazer resultados de longo prazo, ela vai te trazer uma questão que vai ser perpétua na sua vida e não vai ser aquele passageiro, aquele prazer passageiro que o hoje está te proporcionando. Outra coisa que eu acho que linka muito com isso é a questão dos valores. O que eu falo com valores? A gente vive num mundo com muita estimulação, a gente vive super estimulado o tempo todo. E as coisas simples da vida acabam passando despercebido. Então, sei lá, um piquenique na praça. Ok, a gente faz o piquenique lá, mas hoje, diante de tantos estímulos, eu tenho que ter a cesta X, eu tenho que ter a toalha X, eu tenho que ir em tal lugar que é o hype da cidade. O simples piquenique se transforma numa coisa grandiosa. E aí, por talvez a gente não conseguir isso, a gente acaba que desacredita do nosso, a gente não dá valor ao nosso. Então, né, tem um restaurante X que serve X coisa. Aí você vai ver é um pão com tomate, não sei, né? Tô aqui jogando. É, enquanto que o jantar simples em casa com a família acaba sendo algo sem graça, desprazeroso. Então a gente também precisa pensar nisso, nesses estímulos todos que a gente está vivendo e que será que a gente não está deixando de dar valor às coisas simples da vida? Outra coisa também é entender que a vida não é um morango, como se diz, que a gente vai passar por frustração, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por dias ruins, a gente vai ter problema, a gente não vai passar imune dessa vida dessa forma. E que a dor faz parte, a frustração faz parte, prejuízo faz parte. É da gente entender como que a gente lida com isso, da gente ter recurso interno para lidar com isso de uma melhor forma, de uma forma mais saudável e entender que a dor vem. Se não tivesse a dor, não teria o prazer, não teria a coisa boa. Né? Até aquele filme Divertidamente, a gente vê que a alegria só existe porque tem a tristeza. Então, é o equilíbrio da vida e a gente precisa aprender a lidar também com as dificuldades da vida. Enfim, para finalizar, é entender esse sistema, racionalizar suas vontades, refletir o que faz sentido aí para você,
de entender essa relação dor e prazer, não se deixar levar por esse prazer imediato, por essa coisa rápida, imediata e automática, que é aquilo que a gente enche o carrinho dos aplicativos e já compra. Não, enche o carrinho, deixa lá, vai pensando, vai entendendo. É uma forma de racionalizar também essa questão do prazer imediato. Então, racionalize isso tudo. Evite os gatilhos e ficar repensando e ficar remoendo em torno desse prazer imediato. Então, o que você acha que vai gerar um gatilho em relação a isso, que vai ser difícil controlar, evita. É melhor a gente evitar. Reestrutura suas relações de prazer e dor, como eu falei, encontre qual é o seu equilíbrio aí. E para finalizar, quem já me conhece sabe o que vem. Se conhecer, se busque, se entenda e, se for necessário, busque ajuda. Seja profissional, seja de um amigo, enfim, mas busque ajuda, não precisa lidar com isso sozinho ou sozinho. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha esclarecido algumas coisas aí para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já ouviram falar disso, como que é essa relação aí para vocês. Eu vou adorar conversar aqui embaixo com vocês mais. É um assunto que eu gosto bastante, que é bem extenso, então se precisar eu faço uma parte 2. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu já peço para você se inscrever, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, ajuda muito aqui na divulgação do canal, eu agradeço de coração. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante também. Até mais!